O subtema de hoje nos convida a refletir sobre o elogio, a exaltação de Isabel, Santa Isabel, a sua prima Maria, quando ela diz: bem-aventurada és tu, porque acreditastes. Bem-aventuradas porque crer. Quando nós começamos realmente a viver a fé, a vida muda. A vida ganha um sentido novo e profundo. Viver a vida a partir da fé significa então que as coisas mais simples, mais comuns do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, do nosso viver, do nosso estar, do nosso existir, não é qualquer coisa, é sempre um significado que vai mais além. É sempre um olhar mais profundo, é sempre uma atenção mais intensa quando nós vivemos a fé. E então tudo tem uma intensidade, tudo tem uma profundidade, e nós sabemos que o significado não encerra, não se fecha aqui, mas é algo que aponta para uma realidade maior e muito maior. E assim então começa o viver nosso a partir da fé. E este viver a partir da fé, olhando para nossa Mãe Maria Santíssima, é aquilo que primeiramente nós não podemos esquecer. Com certeza nós já escutamos tantas vezes, mas devemos sempre enfatizar: a fé sempre começa como uma experiência pessoal com Deus. É sempre um encontro pessoal com Deus. Não podemos esquecer isso, porque passa-se os tempos e sempre isso é refletido, sempre isso é tocado, porque às vezes esquecemos ou então deixamos isso como algo secundário e tomamos a fé mais como termos, mais como doutrinamento, mais como normas, mais como conceito, mais como ideia, mais como um costume ou tradição, do que uma experiência viva e pessoal com o Senhor. E Maria, como nós sabemos, é exemplo de todas as virtudes para nós. Ela é bem-aventurada porque acredita, porque crê, e a sua experiência foi bem pessoal, pessoal de maneira singular, de maneira irrepetível, porque ela concebeu em seu ventre o Filho de Deus. Então tem uma união íntima, viva e pessoal com o Senhor. E desta união pessoal com o Senhor, a sua fé, feliz porque acreditou, feliz porque acredita na palavra que a ela foi proclamada, a palavra que foi dirigida a ela, um diálogo pessoal, e essa palavra se concretiza na vida dela. Então nós devemos primeiro, antes de tudo, rever sempre a nossa fé como encontro, como experiência pessoal com o Senhor. A nossa fé deve realmente vibrar em nossa humanidade. A nossa fé deve realmente se concretizar em nossa carne, em nosso existir do dia a dia. A nossa vida de fé, o nosso professar a fé, realmente como aconteceu em Maria, claro, aconteceu ela de maneira singular, realmente o verbo se fez carne nela, mas pela fé também, a nossa fé, essa palavra, a nossa espiritualidade, os valores da nossa fé devem se encarnar no nosso dia a dia, porque é fruto de uma experiência pessoal, é fruto de um encontro vivo, e essa fé é que nós precisamos, é esta fé que realmente dá testemunho de quem? Do Senhor. Quando nós conseguimos olhar nas nossas vidas, em primeiro lugar, na vida das pessoas, essa fé viva, mesmo que simples, mesmo que não esteja desprovida de tantos conceitos e de tantas ideias, mas ela é real, ela é concreta, ela é realmente sentida, a pessoa realmente sente, vive, pensa, respira aquilo que é a sua fé. Não é que ela não erra, não é que ela não peca, mas ela está buscando, há uma busca sincera, há uma vivência sincera, há algo que pode ser tocado, sentido. Então nós não podemos transformar a fé, repito, somente em conceito, doutrinamento, ou ideia, ou tradição, ou costume. Deve ser uma experiência
viva e pessoal. Há alguém que já disse que a causa hoje em dia, em nosso tempo, de muitas pessoas não acreditarem em Deus, ou de tratarem com indiferença a própria religião, ou tudo aquilo que diz respeito a Deus, uma porcentagem de culpa é de nós mesmos, porque não conseguem verificar esta fé em nossas vidas. Não conseguem verificar a vivência do nosso acreditar em Deus em nossa maneira de viver. É claro, não justifica, mas é uma das causas. Não é a principal, mas é uma das causas que deve nos levar sempre a pensar e refletir como eu estou vivendo a minha fé, como a fé é percebida no meu dia a dia, na minha vida, na minha humanidade, no meu ser homem, no meu ser mulher, no meu ser jovem, no meu ser família, no meu trabalho, no meu estudo. Como essa fé vibra, como essa fé vive em mim, porque é fruto de uma experiência pessoal. E como contemplamos em Maria. A fé de Maria, ela é feliz, é a bem-aventurada porque acredita, porque também é uma fé que também sabe buscar viver a partir do essencial. E o essencial da fé é o quê? Confiar em Deus, ter confiança em Deus. Esse é o essencial, vamos dizer assim, da fé. Eu confio em Deus. As outras coisas são acréscimos, as outras coisas são acessórios. E também aí o perigo. Ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, nós vamos acrescentando tantas coisas, vamos nos apegando aos tantos acessórios, e o essencial de confiar em Deus, nós vamos também colocando, deixando a perder. Maria, como nós sabemos na resposta ao anjo, a anunciação do anjo, o que é a resposta de confiança? Faça-se. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. Ela confia. Lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Confiança. Confiança, até mesmo quando ela não entende, até mesmo quando ela não sabe o que vai ser, ela guarda e medita no seu coração e segue. Ela confia em Deus. Confia em Deus. Para trilharmos este caminho de fé, é isso, esse essencial não podemos deixar a perder. Confiança em Deus, confiar em Deus porque Deus é o Deus, como ela vai cantar no Magnífica, Ele não se esquece, Ele lembra de nós por sua misericórdia. A sua misericórdia se estende de geração em geração, Ele não esquece, Ele atua em nossa história, Ele está atuando, Ele está cuidando, Ele providencia. Precisamos confiar. Confiar. Ser um ato de confiança, um ato de abandono, de entrega em Deus que não se esquece por causa da sua misericórdia por nós. A fé de Maria, ela é feliz, é a bem-aventurada porque acredita, porque também precisamos sempre também avaliar em que Deus eu acredito. Um Deus que eu crio e é conforme para atender às minhas necessidades, ou é o Deus vivo revelado por Jesus? Isso também precisamos nos questionar e avaliar, porque muitas vezes nós acreditamos num Deus que nós criamos para atender às minhas necessidades, para atender às minhas vontades, para atender os meus gostos, para atender aquilo que o meu bem-querer, aquilo que eu bem entendo, aquilo que me dá mais prazer, que me dá mais confortabilidade, que me dá mais comodidade. Então, é este Jesus, é esse Deus aqui que eu acredito. Acreditar no Deus vivo que Jesus vai revelando pouco a pouco na sua própria maneira de ser no Evangelho, é este Deus que nós devemos acreditar. E cada vez que a nossa ideia de Deus estiver um pouco distorcida, ou um pouco influenciada por tantas coisas, voltemos então a Jesus no Evangelho e vamos descobrir novamente o Deus vivo que Ele revela, que é Pai, que é Criador, que é Senhor, que é amoroso, que nos ama de maneira incondicional, que quer o nosso bem, que quer a nossa salvação, este Deus que realmente se aproxima, esse Deus realmente que ama cada pessoa, é o Deus que Jesus vai revelando.
Porque conforme a imagem do Deus que nós criamos e acreditamos, é a maneira também como nós vamos viver. Se eu criei um Deus justiceiro, vingativo, um Deus que é o patrão, eu vou viver então também a minha fé ou a minha vida cristã como que um servo, como que um empregado. E também de maneira com a justiça sem a misericórdia, com a justiça sem a caridade. Agora, se eu creio neste Deus que Jesus revela que perdoa, que é misericordioso, então a minha maneira de viver também vai ser distinta, vai ser realmente conforme o Deus que Jesus revela. Então devemos também estar atentos. E a nossa mãe nos ensina, porque, novamente voltando lá ao Magnífica, quando ela canta o Magnífica, quando ela reza o Magnífica, ela vai vendo o Deus que é revelado ao longo da história, desde a antiga aliança até agora a eterna e nova aliança que vai ser realizada em seu Filho. Maria não tem uma imagem de um Deus conforme o gosto dela. Ela contempla e acredita o Deus que vai se revelando na história do seu povo, desde os patriarcas até chegar o momento pleno do tempo e da história, que é em seu Filho. Isso também precisamos não deixar se influenciar, porque às vezes o tempo, as ideias do nosso mundo, às vezes também influencia no Deus que nós queremos ou devemos acreditar. Olhar, repito mais uma vez, o Deus que Jesus revela, para acreditarmos nele e confiar nele. Maria é feliz porque acredita, porque crê, porque tem fé. E aqui relacionando o Evangelho de hoje, quando aparece os saduceus que não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição, e por isso faz essa pergunta um tanto maliciosa e irônica a Jesus, como que, porque eles não acreditam na ressurreição, os saduceus, esse grupo religioso daquele tempo. E Jesus responde então de maneira firme: o nosso Deus é um Deus dos vivos, porque para Ele todos vivem. Viver a nossa fé aqui é então também ter este olhar sempre voltado para a vida eterna. Viver a nossa fé aqui é saber que a nossa vida é algo mais, e este algo mais é a eternidade, que é o nosso caminho, que é o nosso destino, é para lá que nós caminhamos. Às vezes nós evitamos de refletir sobre isso, ou temos um certo receio de falar sobre isso, mas a vida eterna é o nosso destino. E pensar, e refletir, e crer na vida eterna, como nós professamos no credo, né? Creio na vida eterna, significa não pensar só no futuro, mas pensar neste futuro, que é o lugar preparado para nós, para vivermos melhor enquanto estamos aqui, para viver melhor o nosso tempo enquanto estamos aqui, para agir, para atuar, para transformar, para dar significado e sentido a tudo que nós fazemos aqui, olhando, crendo na vida que sustenta todo o nosso existir, a eternidade. Feliz porque, Maria é feliz porque crê, porque as promessas de Deus não falham, elas se cumprem, e a vida eterna é uma promessa de Deus, e ela não falha, porque o seu próprio Filho, como nós também acreditamos e professamos, ressuscitou, a prova da vida eterna, a prova da ressurreição. Enfrentou a morte, abraçou a morte e ressuscitou para nos dizer: aqui, essa é a promessa de Deus para nós, e é real, é cumprida. E acreditar na vida eterna é com certeza também já ser bem-aventurado, é com certeza também já ser feliz aqui, porque então sabemos que, apesar dos nossos fracassos, apesar das falhas, apesar dos limites da história, das limitações da história, apesar de tantas coisas que acontecem que falham, mas tudo isso, a nossa vida está guardada no poder indestrutível do amor de Deus, que é a vida eterna, e que nós esperamos e que devemos acreditar para já viver essa bem-aventurança que é fruto de uma vida com Deus, de uma confiança nele, do saber da sua proximidade, do saber do seu amor por nós, é que nos torna então também bem-aventurados, felizes, como Maria. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos nessa segunda noite do festejo a Nossa Senhora das Graças que nos ampare na nossa fé,
que nos auxilie a caminhar na fé, a viver a cada dia como homens e mulheres felizes, porque acreditamos em Deus de fato, com a nossa vida, com a nossa realidade, de maneira simples, concreta. Acreditamos, confiamos no seu amor por nós e sabemos que a nossa história, a nossa vida guardada está dentro daquele seu amor que é eterno e sem fim. E por isso somos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.